Excelentíssimos vereadores que compõem... Mas eu liguei? Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa. Primeiramente, informo que o presidente desta Casa Legislativa, o vereador Klaus Kran, se encontra em missão oficial representativa em Brasília, cujo objetivo é a obtenção de recursos originários de emenda parlamentares para o município de Pomerode, conforme se observa na portaria número 97/2016. Assim, em razão da ausência justificada do presidente, eu, como vice-presidente da Câmara de Vereadores de Pomerode, assumo temporariamente a presidência desta Casa e, por tal razão, conduzirei os trabalhos da presente sessão ordinária. Dito isto, verificando a ausência de quórum legal, dou por aberto a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdo os colegas vereadoras e vereadores e os ilustres visitantes, bem como a todos os que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, o vereador Horst Lempke, para que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail, no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na quarta sessão legislativa, em 23 de fevereiro de 2016, com início às 18 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Klaus Kran, vice-presidente o vereador Zauri Martins do Nascimento, primeiro secretário o vereador José Amarildo da Silva e segundo secretário o vereador Horst Lempke. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Verificando a ausência de quórum legal, indago aos ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verifico que nenhum vereador tem alteração a propor. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Ata aprovada por maioria, ausente o vereador Rafael Fitzenreiter. Em continuidade, peço ao primeiro secretário, o vereador José Amarildo da Silva, para que faça a leitura do material de expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Vereador. Correspondências recebidas do Ministério Público encaminha ofício de número 25/2016, referente aos autos número 01/2015, 001 5593, dígito 2. Cientifica a Câmara Municipal acerca do arquivamento da notícia de fato em epígrafe, em razão de não haverem sido encontradas ilegalidades na rejeição do projeto de lei número 315/2015 pela Câmara Municipal de Vereadores de Pomerode, tendo em vista a autonomia dos poderes. O projeto a que se refere é o que estabeleceria novas regras para o processo administrativo fiscal. Encaminha ofício de número 0034/2016, referente aos autos de número 06/2015, 00001 529, dígito 5. Notifica a Câmara acerca da instauração do inquérito civil em epígrafe, a fim de averiguar a constitucionalidade da Lei Municipal de número 2520/2012,
A lei a que se refere institui o Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes em Situação de Risco. Do SAMAI encaminha o ofício de número 17/2016 em resposta ao requerimento número 2/2016 da vereadora Letícia sobre a arrecadação da taxa de lixo em 2015, dos meses de março até dezembro, no montante de R$ 1.334.874,84. Da presidente da Fundação Cultural de Pomerode, senhora Darli Bar Bernardino, encaminha a prestação de conta da 33ª Festa Pomerana. A prestação de contas está disponível na íntegra, com toda a documentação na Secretaria da Câmara para os vereadores que tiverem interesse. Ofícios do Executivo. Encaminha o ofício de número 50/2016 de seu gabinete com a prestação de contas do pedágio realizado em 2015 pela Casa da Solidariedade, que arrecadou R$ 7.675, e pelo Centro de Convivência Pomerheim, que arrecadou R$ 17.567. Encaminha o ofício de número 51/2016 de seu gabinete em resposta ao requerimento de número 3/2016 da vereadora Letícia, com esclarecimento por parte da Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a questão das capivaras, carrapatos e piolhos. Matéria do Legislativo. Projeto de decreto número 124/2016, de autoria da mesa diretora. Julga as contas do município de Pomerode, Santa Catarina, no exercício de 2014. Projeto de resolução número 57/2016, de autoria dos vereadores, vereadora Karen Radins Reif, vereadora Letícia Tribes Falkman, vereador Marcos Dalma, vereador Nelson Fischer e vereador Rafael Pitzenreiter. Altera a redação do inciso 2º do artigo 55 do Regimento Interno e da outras providências. Emenda número 1 do projeto de lei ordinária, número 2661/2015, de autoria dos vereadores, vereadora Karen Radins Reif, vereadora Letícia Tribes Falkman, vereador Marcos Dalma, vereador Nelson Fischer e Rafael Pitzenreiter. Altera a redação do artigo 5º, bem como adiciona o inciso 11º. Emenda número 2 do projeto de lei ordinária número 2661/2015, de autoria dos vereadores, vereadora Karen Radins Reif e vereadora Letícia Tribes Falkman. Modifica o artigo 14. Indicações. Indicação número 14/2016, da vereadora Karen Radins Reif. Indicação número 15/2016, também da vereadora Karen. Matéria da ordem do dia, em única discussão e votação, o requerimento número 1/2016, da vereadora Letícia Tribes Falkman. Objeto: envio de ofício ao prefeito municipal de Pomerode para que preste informações acerca do projeto planejamento para a implantação de um centro-dia para idosos em nossa cidade. Em única discussão e votação, o requerimento número 4/2016, do vereador Amarildo da Silva. Objeto: informações detalhadas acerca da construção de casas populares em Pomerode. Em única discussão e votação, o requerimento número 5/2016, do vereador Rafael Pitzenreiter. Informações do valor arrecadado em 2015 pela cobrança de taxas municipais das entidades religiosas, educacionais e assistenciais de Pomerode. O material lido ficará entregue à Secretaria Legislativa para os devidos encaminhamentos. Continuando os trabalhos na forma regimental do início ao grande expediente. E solicito ao primeiro secretário que informe a nominata dos vereadores que se inscreveram previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereadora Karen, vereador Nelson, vereador Amarildo e vereador Rafael.
Em continuidade aos trabalhos, passo aos pronunciamentos. E de acordo com as inscrições, assim convido o vereador... Convido a vereadora Karen para que faça uso da tribuna. Cumprimentando o presidente, Zauri Martins do Nascimento, vereadora Letícia, também aos colegas vereadores, a distinta visita aqui presente, aos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Trago aqui a indicação número 15, que fala sobre a macadamização e patrulhamento da rua Christian Fram e outras ruas. Os moradores da rua Christian Fram, localizada no bairro Texto Alto, reivindicam a manutenção da mesma devido às péssimas condições de tráfego. Assim, no intuito de preservar a segurança dos moradores do local, solicito que o Executivo Municipal providencie o patrulhamento e a macadamização da via pública em questão. Além disso, em respeito aos princípios da economicidade e da otimização dos recursos públicos, solicito que o Executivo Municipal aproveite o fato de as máquinas estarem em Texto Alto para a macadamização e patrulhamento da rua em questão para efetuar e também melhorias nas ruas Progresso e Texto Alto e as transversais em si, se preciso. Sob estas justificativas, estou encaminhando as reivindicações ao Executivo Municipal, esperando que assim possam ser executadas com a maior brevidade possível. E também, senhores vereadores, senhor presidente, trago aqui a indicação número 14, que tem como objeto a adoção de formas de sistematizar o conserto dos equipamentos escolares. É normal que, devido ao uso, equipamentos escolares utilizados pelas escolas da rede municipal de Pomerode venham a estragar e demandem reparos. Tais reparos serão gerenciados pela Prefeitura Municipal, a quem compete providenciar o conserto com a maior brevidade possível. Anteriormente, por meio da autogestão, esses reparos eram efetuados diretamente pelas próprias escolas, mediante recursos advindos da autogestão e da APP, o que tornava os consertos rápidos e eficientes. Ocorre que, infelizmente, com o fim da autogestão das escolas, o conserto dos equipamentos escolares passou a ser de competência da Prefeitura Municipal. Desde então, esses reparos passaram a demorar muito tempo para serem efetuados. Este atraso repercute diretamente na qualidade de nossa educação pública, uma vez que esses equipamentos são fundamentais para ensino escolar. Assim, a fim de resolver este grave problema, solicito que o Executivo Municipal adote formas de sistematizar e de diminuir ao máximo o tempo de demora para os consertos dos equipamentos escolares. Sob estas justificativas, estou encaminhando a reivindicação ao Executivo Municipal, esperando que possa ser executada com a maior brevidade possível. Temos algumas escolas com equipamentos já aguardando há mais de um ano, retroprojetores, data show, e isso implica realmente em nossa qualidade da educação que nós tentamos manter, e alguns professores me procuraram solicitando, então, para que a Prefeitura agilize e sistematize essa questão do conserto dos equipamentos nas escolas. E para finalizar, gostaria ainda de convidar e divulgar a todos que nos ouvem do Campeonato Estadual de Tiro Carabina Apoiada. Esse campeonato estadual acontece agora, neste sábado, dia 5 de março, no Clube Cacetiro 2º de Maio. A organização desta competição está sob a responsabilidade do Clube Cacetiro 1º de Maio.
mas a competição acontece lá no 2º de maio, acredito porque tenha mais estrutura para tal, né? Então, gostaria de convidar a todos, quem pudesse fazer presente nesse sábado, dia 5, então teremos atletas de outros estados, inclusive, pelo que eu soube, do Rio Grande do Sul também, e toda a região aqui de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Sala das sessões, vereadora Karen Heft. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Nelson Fischer para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, distintos visitantes, internautas que nos acompanham e também ouvintes da Rádio Pomerode. A função de um vereador, além de fazer as leis, é fiscalizar não só o executivo, seja a prefeitura, mas também o próprio legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores, onde o vereador atua. Assim como o vereador Rafael Fitzenreiter recentemente questionou os gastos do Executivo relativo a aluguéis de imóveis, venho manifestar minha preocupação com os gastos desta casa nos últimos anos, principalmente com publicidade e propaganda. Foram gastos em 2015 mais de R$500 mil com publicidade e propaganda. O Brasil está atravessando um período de recessão em que o governo vem recomendando cortes orçamentários e prudência nos gastos públicos, mas, analisando os gastos da Câmara nos últimos anos, parece que ela vai na contramão desse processo. Trago esses números a público para que os colegas vereadores reflitam e os moradores de Pomerode possam estar a par de onde o dinheiro vem sendo empregado. Isso se chama transparência. Analisando os gastos com publicidade e propaganda, verifica-se um aumento de 125% em 2015 em relação ao despendido em 2014. Se considerarmos os valores investidos no período de 2012 até 2015, o aumento chega a 421%. Em 2012, eram gastos R$120 mil em publicidade e propaganda. 120 mil. Em 2013, R$205 mil, representando 68% de aumento em relação ao ano anterior. Em 2014, R$361 mil e 200 quebrados, representando 71,2% em relação ao ano de 2013. Em 2015, mais de R$500 mil, ou seja, R$514.403,79, que representa 125% em relação a 2014. Então, eu peço assim a atenção dos vereadores para que reflitam, né, sobre esses gastos. A Câmara tem que, os trabalhos da Câmara têm que ser divulgados, mas gastar mais de R$500 mil em um ano, eu considero exagero. A partir de junho de 2015, então, eu fiz também uma análise deste ano. Em janeiro foi gasto algo em torno de R$7 mil com publicidade e propaganda. Em fevereiro, 24 mil, em março, 35 mil, abril, 25, maio, 29, representando uma média aproximada de R$29 mil por mês. Estranhamente, a partir de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até novembro, praticamente dobrou. Ou seja, junho foi para 47, julho para 47, agosto 49, setembro 48, outubro 45, novembro 43 mil reais. E em dezembro, justamente no mês em onde acontece o menor número de sessões em função do Natal e do recesso legislativo, o gasto destinado aos veículos de comunicação praticamente dobrou, ou seja, passou para R$111.046,20. Eu
pessoalmente acho um exagero. Como eu disse, os trabalhos do Legislativo devem ser divulgados, mas gastar mais de R$500 milhão em um ano, com certeza, não podemos concordar. Analisando também as verbas orçamentárias dos últimos anos, também se constata que foram aumentando progressivamente, muito além das correções inflacionárias. Em 2012, o orçamento desta casa foi de R$2.405.000. E para o ano de 2016, ou seja, para este ano, R$5.200.000, o que representa um aumento de 116,21%. Eu, em relação a esse levantamento de dados, o que me inspirou a fazer esse trabalho de levantamento de dados foi em relação ao pronunciamento do vereador Rafael, quando fez um estudo também em relação a aluguéis. Eu irei apresentar um ofício solicitando à mesa diretora explicações sobre esses gastos exorbitantes das verbas destinadas à publicidade e propaganda, bem como informações detalhadas de onde e de que forma foram empregados, visto que no portal da transparência eu não consigo esses dados exatamente que eu estou pretendendo obter. Por último, eu gostaria de reforçar para a comunidade que o dinheiro repassado anualmente para a Câmara de Vereadores não precisa ser gasto na sua totalidade e nem precisamos gastar tanto com publicidade e propaganda. O excedente, só um minutinho, o excedente, aquela parcela que não for utilizada, retorna à Prefeitura, podendo contribuir para a realização de obras e ações cuja execução depende de verbas complementares para ser realizada. Gastar com responsabilidade tem como benefício o emprego desse dinheiro extra em ações que realmente irão fazer a diferença na vida da população. É claro que a Câmara todo ano devolve um determinado valor, mas esse valor poderia ser muito, muito além. Daria para fazer quantas melhorias em escolas, podia ser investido na educação, na saúde e assim por diante. Pois não, vereador? Obrigado, vereador, pela parte. Em relação ao seu pronunciamento, eu gostaria de fazer uma sugestão, até porque, como o senhor citou de que eu teria levantado a questão dos aluguéis na sessão passada, o meu próximo passo, até queira me perdoar aos vereadores presentes aqui, seria de entregar este relatório a todos, né? Algo que eu não fiz ainda por um erro de comunicação meu, para que todos os vereadores tenham acesso a todo esse valor de aluguéis que eu uso naquele momento, para que, a partir de que todos tivessem essas informações, nós pudéssemos tentar o contato com a Prefeitura, com os setores responsáveis, também com o prefeito, para marcar uma reunião e discutir valor por valor, aluguel por aluguel, por que fora gasto, por qual motivo, se houve uma emergência, como o caso do posto de saúde Alves Costa, que foi interditado, onde é que é, digamos, o maior aluguel hoje, que a Prefeitura paga naquele montante. E gostaria de sugerir de fazermos a mesma questão aqui na Câmara. Reúna-se todos os vereadores e discute-se publicação por publicação, quais foram os motivos que eu tive a oportunidade de participar em uma mesa diretora no ano de 2013, que o senhor citou ali também. Então, esses dados sempre foram abertos a todos os vereadores e todo mês havia ser entregue esse balancete para todos os vereadores terem esse controle. Após aquele ano também não participei mais na mesa diretora, mas acredito que talvez pudéssemos tomar o mesmo caminho, qual eu quero tomar com a questão dos aluguéis. Porque uma coisa é a gente apresentar os valores à comunidade, entender que lá possa ter um problema e parar por aí.
Outra coisa, a gente apresentar, entender que possa ter alguma coisa lá, não digo que tem, e depois procurar uma solução, alguma viabilidade para que isso não ocorra mais. Obrigado. Continuando, até respondendo um pouco a fala do vereador, Rafael, eu fiz o levantamento também de o quanto foi pago para a retransmissão na Rádio Pomerode, chega próximo a R$200 mil. E aí são mais de R$300 mil, ainda com publicidade e propaganda. Então, são números exagerados, visto que até maio eram em torno de R$27 mil, R$28 mil, daí em diante foi para quase R$49 mil, e em dezembro para R$111 mil, para publicidade e propaganda. Quanto aos aluguéis, Vossa Excelência já tem esse relatório lá da Prefeitura, assim como eu também, depois da sua fala, eu fui lá com a Mônica pedir um relatório de onde foram gastos esses valores, e ali consta bombeiros próximo ao rodoviária, o SAMU, pós-saúde e assim por diante. Então toda a descrição está ali onde foram gastos esses valores. Assim como também aqui nessa casa, também consta ali o quanto foi pago para a Rádio Pomerode, quanto foi pago para os jornais, ou para as rádios, para os jornais e a retransmissão. Só que são números, eu preciso realmente de explicações, porque eu não concordo com esses valores, mais de R$500 mil. Então, eu vou redigir um ofício, devo estar entregando no decorrer da semana, e depois, então, quando nós recebermos, nós podemos voltar a conversar. Vereadora Letícia, por favor. Primeiramente, o vereador Nelson, gostaria de parabenizá-lo pela questão levantada também. Eu já critiquei várias vezes ano passado também os gastos com publicidade do Executivo e gostaria muito que, quando Vossa Excelência tiver esse ofício, a resposta dele, fizesse para todos nós, vereadores, para que realmente pudéssemos observar isso. Sou da opinião que cada um, eu acho que Vossa Excelência também compartilha disso, para otimizarmos as nossas sessões aqui na Câmara, com redução de tempo para as retransmissões, automaticamente, se cada um fizer um pouquinho, com certeza a economia será grande. Parabéns. Obrigado, Letícia, pela sua parte. Sala das sessões, vereador Nelson Fischer. Agradeço ao vereador Nelson e convido o vereador Amarildo para que faça uso da tribuna. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Zauri, em seu nome cumprimentar os colegas vereadoras, vereadores, a comunidade que nos honra com a sua visita, as pessoas que nos assistem online e também as pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerode. Senhor presidente, primeiramente queria comunicar à comunidade que dia 24 do mês passado, estava mais uma vez em Florianópolis, pleiteando a revitalização da SC 110, como eu já tinha falado, onde protocolei documento novamente no DEINFRA, protocolei documento em alguns gabinetes de alguns deputados, questionando o descaso da SC 110, que liga Pomerode a Jaraguá do Sul. Como é de conhecimento de toda a comunidade, a rodovia que não tem acostamento, não tem sinalização, uma péssima iluminação, a rodovia praticamente quase sem condições de transitar, devido aos buracos naquele local. Então, protocolei mais uma vez documentos e, na data de hoje, liguei novamente para o secretário aqui, para o Cássio Quadros, onde cobrei também a questão da lombada em frente ao CI, no CI Nora Dalma, em Pomerode Defunto, para que seja viabilizado através ou do DEINFRA, ou então pela regional,
ou então que autorizem o município a fazer essa faixa elevada, porque lá em Timbó eles fizeram, e Pomerode sim tem condições de fazer. Nós precisamos, acima de tudo, garantir a segurança da comunidade, daquela região, principalmente nos horários de pico, no horário da manhã, no horário do meio-dia e no final da tarde. Ali no CI, os pais levam seus filhos, enfim, tem os profissionais que trabalham no local, e o abuso de velocidade é grande, e precisa dessa faixa elevada para garantir a segurança de todos. Tenho aqui também, senhor presidente, fui procurado por algumas pessoas em relação à falta de medicamentos nos postos. A gente lamenta essa questão, segundo a secretária, já regularizaram essa questão de falta de medicamentos. É lamentável você deixar faltar no posto de saúde remédios de uso contínuo. Isso é triste, isso porque são famílias, são pessoas que estão aí sofrendo um medicamento que é de seu direito. Não interessa se é município, se é governo do estado, se é governo federal, a pessoa não pode ficar sem esse medicamento. Acho que é um direito de todos nós e temos sim que cobrar para que isso não aconteça. Que tem muitos medicamentos, quando falta, coloca em risco a vida da pessoa. Então, acima de tudo, enfim, segundo a secretária aqui, já regularizaram aí a falta de alguns medicamentos, e já também informar a comunidade, as pessoas que têm, que usam medicamentos de diabetes, que é um remédio também, medicamento contínuo. Segundo a informação que eu recebi, já chegou esse medicamento e já se encontra nos postos. Se caso não chegou, as pessoas podem me procurar, podem me ligar, que aí também vou estar conversando com a secretária, para que a gente possa ver o que aconteceu, porque a resposta que eu recebi é de que esse medicamento já se encontra nos postos de saúde. Em relação também, senhor presidente, vamos estar verificando, tem um requerimento meu que vai estar na ordem do dia de hoje, e também muitas famílias procuram. Nós temos uma cidade de muitas pessoas que vêm de outros estados e que estão aqui pagando aluguel há 5, 10 anos, e que se torna difícil para que essas pessoas possam construir a sua residência. E para isso, senhor presidente, existem muitos estados, muitas cidades, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo do estado, para viabilizar casas populares. Essas casas populares, quando se fala em casas populares, senhor presidente, nós não estamos falando um monte de casa. Estamos falando de um local onde o prefeito vai viabilizar um terreno, vai ser elaborado um projeto, e você vai lá com esse projeto e constrói lá um bloco, um apartamento, um prédio com 16 apartamentos, 20 apartamentos, num local viável, onde tenha escolas nas proximidades, tenha posto de saúde, farmácia, enfim, toda essa acessibilidade para aquela comunidade. Então você precisa fazer isso com muita estratégia. Esse requerimento a gente vai estar discutindo depois, inclusive está no plano de governo também, dessa atual gestão. Vamos depois discutir, eu acho que é extremamente importante, porque a família que trabalha, esses planos existem, e nós temos que viabilizar para que essas pessoas não se tornem eternamente só pagando aluguel e praticamente tendo que viver a vida toda pagando aluguel, porque nós sabemos que hoje as coisas estão muito difíceis, os terrenos se tornaram caríssimos, mão de obra, material de construção cada vez mais caro, e é uma forma de nós, como agentes políticos, viabilizar isso para a nossa comunidade. Senhor presidente, também quero aqui, acho que a fala do vereador Nelson Fischer está tranquilo, vereador. Eu, como presidente, ano passado, a documentação está aí a seu critério, pode pegar toda a documentação, foi um valor que talvez no seu entendimento expressivo o gasto, visto que se o senhor for comparar 2012 com 2015, não tem nem como comparar.
2012 tínhamos uma rádio e um jornal. Hoje nós temos 2 rádios, 2 jornais, tudo dentro da legalidade. Estamos dando publicidade. O que esta casa faz deve ser dado publicidade, sim. Foi gastado dentro da legalidade. Temos aqui assessoria jurídica, assessoria contábil, e tudo que eu fazia passava por essas assessorias. Tranquilamente, Vossa Excelência pode fazer a sua investigação, não tenho que me preocupar com isso. Em relação aos gastos, dando publicidade ao trabalho desta casa, está dentro da lei. As câmaras de vereadores, prefeituras, têm que dar publicidade para a comunidade, avaliar o que está sendo gasto, para a comunidade ver o que está sendo feito, projetos que estão sendo aprovados, requerimentos que estão sendo feitos, indicações. Vossa Excelência tem toda a razão de investigar. Talvez Vossa Excelência está um pouco chateado, porque Vossa Excelência deixou a desejar para a comunidade, porque na gestão anterior, Vossa Excelência era um ferrenho, em todas, sempre crítico, e agora virou advogado do prefeito, e aí então é seu direito, pode fazer isso sim. Mas agora, em relação a isso, eu também peço para Vossa Excelência, aqui nós temos na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, final de ano, criação de aplicativo turístico para smartphone, R$ 31.580. Secretaria de Esporte, Cultura, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, criação de aplicativo turismo para smartphone, R$ 13.335. Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, criação de aplicativo turismo para smartphone, R$ 10.382,33. Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, criação de aplicativos turismo para smartphone, R$ 13.880. Também deve chegar aqui perto de R$ 100 mil para criar um aplicativo. Só espero que também esteja dentro da legalidade. Acho que não estou aqui questionando, mas até sugiro para Vossa Excelência também fiscalizar isso aqui. Acho que, final de ano, como todo mundo sabia, pararam todos os carros, quase, das assistentes sociais, porque não podia sair fazer visitas. Não pode fazer visita porque não tem gasolina. Deixaram de fazer os atendimentos essenciais por falta de gasolina. Então, isso também a gente tem que fiscalizar. Acho que não tenho nada para esconder quanto agora Vossa Excelência querer fazer um comparativo de 2012 para 2015, é ser irônico, né? Ter uma rádio e um jornal, querer comparar os gastos com 2 rádios e 2 jornais. Mas está ali, tem toda a documentação, notas fiscais, os assessores estão aí, eles podem lhe assessorar, tem toda a liberdade para fazer esse trabalho. E gostaria que Vossa Excelência fizesse uma cópia, me ajudasse, acho que Vossa Excelência também como advogado ou prefeito, pudesse me ajudar, que ele executasse pelo menos 10% desse plano de mentira. Isso que não é plano de governo, isso que é um plano de mentira, no meu entendimento. A comunidade foi enganada. Sala das Sessões, vereador Amarildo da Silva. Agradeço ao vereador Amarildo e convido o vereador Rafael para que faça uso da tribuna. Excelentíssimo presidente desta casa, Zauri Martins do Nascimento, em seu nome gostaria de cumprimentar os demais vereadores, gostaria de cumprimentar a toda a comunidade que se faz presente aqui na Câmara, aos que nos assistem online através da Rádio Pomerode
e aos que nos ouvirão através... Desculpa, aos que nos ouvirão na Rádio Pomerode e aos que nos assistem online, ao vivo. Presidente, eu recebi hoje, também com felicidade, e desde já agradeço ao Executivo Municipal pela rápida resposta, através de um ofício meu que enviei ao prefeito aqui de nossa cidade, questionando a possibilidade do próprio Executivo, então, elaborar o projeto de lei que eu havia proposto aqui na sessão da Câmara, do programa Amor aos Animais, que foi vetado, né, pelo próprio Executivo. E em ofício, a Prefeitura, o Executivo, responde de que já estão trabalhando na elaboração de um projeto de lei que verse sobre os maus tratos a animais, contendo a fiscalização e punição aos infratores. Para que a lei também não careça de constitucionalidade, o projeto de lei terá que determinar o setor responsável pela fiscalização e punição, os cargos para execução e funcionamento do abrigo de animais e ainda dotação orçamentária, visto que os animais abandonados e recolhidos deverão ser tratados e castrados, garantindo desta forma o controle de natalidade. E em breve o projeto de lei será remetido à Casa Legislativa para apreciação e deliberação. Eu também quero ressaltar aqui que resposta semelhante fora também transmitida à minha vereadora Letícia, quando nós fizemos um requerimento questionando o abrigo de animais, o qual hoje ainda encontra-se parado, e como também dito em uma reunião com os vereadores naquela época, há cerca de um ano atrás, se não até mais, estavam também a preparar um projeto de lei para que pune também os infratores, né, que causam maus tratos aos animais ou abandonam esses pobres bichinhos nas ruas aqui ao longo de Pomerode. Quero acreditar de que este em breve, seja nos próximos meses, até porque naquele ano nós já havíamos feito este questionamento, e como não houve resposta, né, e a apresentação da Prefeitura de qualquer projeto de lei, ou até continuação da finalização do abrigo de animais, tomei então a liberdade por apresentar o projeto eu mesmo. Quero agradecer pela rápida resposta e espero de que finalmente os animais aqui da nossa cidade possam ser mais amparados, mais prestigiados em forma de lei e proteção. E assunto eu que não posso deixar aqui de levantar, como o vereador Nelson em seu pronunciamento muito bem colocou, de que eu havia feito um relatório de todos os gastos com aluguéis da Prefeitura nos últimos anos. Em outro momento também questionei aqui em tribuna os gastos com publicidade também, e eu gostaria de levantar hoje um outro assunto, já que nós, vereadores, somos fiscais aqui do município, que é a prestação de contas que fora nos apresentado na semana passada, na quinta-feira, lá na Fundação Cultural, pela própria organização do evento. Eu quero deixar claro aqui de que eu não tive ainda tempo hábil para analisar todas as contas de que nos foram apresentado, mas desde já eu quero parabenizar pela agilidade, pela transparência de que a prestação nos foi entregue sem sequer
a Câmara aqui tiver que ter solicitado um requerimento após o outro, solicitando a prestação de contas da 33ª Festa Pomerana. Aqui se passou neste ano. Como vocês podem ver que estão presentes, fora-nos dado um relatório simplificado, com cerca de 5 páginas, para que nós tenhamos também um conhecimento geral de toda esta prestação de contas, mas também foram-nos dados todos os dados que nós estamos, até hoje, pedindo da 32ª Festa Pomerana. E para isso eu peço um momento. Senhores vereadores, prezada comunidade que está aqui presente hoje na Câmara de Vereadores, gostaria de apresentar a todos que estão vendo a prestação de contas da 33ª Festa Pomerana, organizada pela Fundação Cultural, em parceria com a VIP e a CIP, e com apoio, neste ano, da Prefeitura Municipal de Pomerode. E gostaria de comparar esta prestação que nos foi entregue neste ano com a prestação de contas do ano anterior, onde outra instituição realizou esta mesma festa pomerana que nós temos aqui nas últimas 33 edições. Para quem ainda não tem conhecimento, a última festa pomerana que nos foi apresentada numa simples folha A4, teve um resultado de R$ 12.545,02. E esta prestação de contas que nos foi entregue com 4 blocos, onde podemos contar aqui mais de 300, 500 folhas e papéis e recibos e notas fiscais que já estão de posse, tanto aqui da Câmara Municipal, como da Prefeitura, e se não me engano também da promotora aqui do nosso município, ela deu um resultado de R$ 310.000 com R$ 177,99. E eu gostaria, então, até de aproveitar a oportunidade que o vereador Nelson se levantou hoje, exercendo também o seu poder como fiscalizador do município, de questionar o porquê da 32ª festa não pôde nos dar toda esta papelada como esta última administração o fez. O porquê, gente? Por que nós, vereadores, por que nós, pomerodenses, não temos acesso a todos os documentos, todas as notas fiscais, recibos, custos, entradas e saídas, para que nós possamos analisar com cuidado, para que tenhamos certeza se a prestação de contas foi feita corretamente. E não é algo, senhor Nelson, Marcos, Amarildo, Horst, Karen, Letícia, Zauri, que nós questionamos só este ano. Nós estamos cobrando isso há um ano. Há um ano, gente. E a instituição, que é a Associação dos Clubes de Caça-e-Tiro, que foi a realizadora da penúltima festa pomerana, não teve condições de nos entregar toda esta papelada. Eu nem sei quantos requerimentos que nós fizemos aqui, mas com certeza foram 2, 3, 4. Pedimos até que fosse feita uma reunião aqui na Câmara com a presença do presidente e até um representante da própria contabilidade que fez esta prestação. A qual... Me permite uma parte? Só... Sim, vereador Letícia. Só, vereador Rafael, parabenizá-lo também pelo levantamento do assunto.
E só para lembrar os vereadores que quase todos estavam presentes na entrega da documentação ao presidente dessa casa, e muito bem observei que depois na fala do prefeito municipal, ele deixou bem claro de que nos anos anteriores, apesar de agora a Fundação Cultural ter feito a entrega formal de toda essa documentação, na presença de mais pessoas, ter marcado um ato para essa apresentação, ele deixou bem claro que nos anos anteriores ele recebeu, o Executivo Municipal teria recebido também essa documentação toda. Então, fato esse que nós, vereadores, não conhecíamos, mas então a documentação, a associação, diante da fala do prefeito, lá naquele ato, eu imagino então que a associação, ano passado, tenha entregue a documentação para o prefeito, para o Executivo, e ele deva ter checado toda essa documentação, e acredito que esteja em conformidade, que os requerimentos que nós enviamos no ano passado, eles foram todos feitos em nome da associação. Então, acredito que agora, se mandarmos um para o Executivo, semana que vem deveremos ter essa documentação em mãos, porque o prefeito falou que eles têm essa documentação lá na prefeitura. Então, só para agradecer, para acrescentar no seu pronunciamento, que realmente acho que vale nós apresentarmos um novo requerimento, que agora, como a documentação está no Executivo também, acho que facilmente conseguiremos uma cópia desses documentos do ano passado. Obrigada. Obrigado pela parte, Letícia. Então, só deixa eu entender que até talvez no dia eu não tenha me atentado a esta informação. Então, quer dizer de que desde o ano passado, a Prefeitura, o Prefeito Municipal, dispunha de toda essa informação que nós temos hoje, e de que o lucro de R$12 mil comparado com um lucro de mais de R$310 mil não gerou dúvidas? Vereador, permite-me uma parte. Também gostaria de acrescentar em seu pronunciamento, o presidente desta casa, vereador Klaus, também encaminhou um ofício ao Executivo Municipal, dando um prazo até a data de ontem, para que eles apresentassem ao Executivo, ou, enfim, a entidade que organizou essa festa, foi endereçada à entidade para que trouxesse toda essa documentação até na data de ontem, a qual não trouxe. Mas lembrando à comunidade que essa prestação de conta, vereador, que nós temos aí R$310 mil, nós temos também benfeitorias que foram feitas, pago também esse ano, que chegam nas proximidades dos R$400 mil. Dá uns 380 mil. Esse é um valor que ainda tem benfeitoria que foi paga lá no pavilhão de eventos, e ainda pagaram dívida da festa anterior. Tem um valor aí que foi pago também. Então, assim, a gente lamenta essa falta de transparência por parte dessa organização. Acho que Vossa Excelência levanta essa questão, e acho que a transparência aí é praticamente zero. Não sei se tem essa documentação, porque se tivesse, já deveriam ter apresentado esta casa. Então, é lamentável que essa festa, a 32ª festa pomerana, está nesse estado aí, e até o presente momento ainda não se esclareceu os fatos da prestação de conta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Marilda, pela parte. Muito bem colocado, né? O lucro real líquido foi de 310 mil, mas houve cerca de 50, 60 mil reais em investimentos no pavilhão de eventos, onde é que houve algumas reformas e adaptações, e também não fora considerado o patrocínio de 70 mil reais do chopp oficial, que neste ano foi aqui da nossa cidade, foi a cervejaria Schornstein, que esses 70 mil reais foram aplicados diretamente em toda a divulgação do evento. Então, considerando, né, esses investimentos, com certeza o lucro chegaria próximos aos seus 400 mil reais, como eram os boatos, né, que estavam rondando pelas cidades há algumas semanas. E quero finalizar aqui o meu discurso, em virtude do meu tempo estar finalizando. Permita uma parte, vereador, antes de mudar de assunto? Sim, vereador Marcos. Obrigado, vereador Fitzen.
Também quero contribuir quanto à questão da prestação de festa pomerana. Primeiramente, parabenizar a Fundação Cultural pelo modelo de prestação de contas feito. É um modelo que eu defendo, sempre defendi, até mesmo questionei as 2 ou 3 edições anteriores por terem copiado os moldes das últimas tantas festas pomeranas que já existiram. Isso que sim é mais detalhado, tem o ativo, o passivo, tem o DRE, o demonstrativo, os investimentos, né, temos o resultado líquido de 310 mil, mais os investimentos que foram em torno de R$ 47.255. Né. Então eu digo que a festa pomerana, na sua 33ª edição, né, que é 33 vezes melhor do que a primeira festa pomerana, cada ano ela é sempre mais bonita, sempre melhor organizada, né, estão todos de parabéns. Mas realmente, uma comparação com os resultados, essa foi de parabenizar mesmo, um valor expressivo. Lembrando, até através de um requerimento em 2014, de autoria de alguns vereadores aqui, que recebemos prestações de contas da Festa Pomerana desde o dia do ano de 2010 até 2014, para quem verificou os moldes das prestações de contas, comparando com valores da Fundação Cultural. E lembrando que até 2012 vinham R$100 mil do Estado, como participação da Festa Pomerana, tivemos, na verdade, prejuízo. Um ano tivemos, se não me engano, 2011, 1.900 de lucro, contando com 100 mil que veio, outros foram 70, 80 mil. Então, na verdade, a festa já vinha com prejuízos e ela veio evoluindo. Que bom, talvez sempre melhorando. Depois já começou em 2013 já veio o lucro, não, sem contar com 100 mil, 2014, 2015, 2016, então foi fantástico o resultado. Parabéns ao prefeito que deu os poderes de novo à Fundação Cultural. Parabéns a Darlibá, com sua equipe, parte das pessoas que já vinham de várias edições anteriores, de outras legislaturas, que já vinham fazendo parte de outros resultados e até então desse resultado, mas a princípio dela como liderança demonstrou que a festa pomerana dá resultado, através de trabalho, transparência e, como digo, é o modelo que eu defendo de prestação de contas. Aqueles últimos, tantos que nós recebemos aqui, nós recebemos do 2010 e diante, é muito insignificativo, como você mostrou naquela folha A4. Nunca defendi essa prestação de contas. Eles, infelizmente, copiaram os moldes anteriores, nunca inovaram. Mas agora conseguiram mostrar uma boa transparência, tem os documentos ali, uma prestação de contas detalhada. E, mais uma vez, parabéns ao Executivo, que deu, mais uma vez, a responsabilidade da Fundação Cultural, através da Darlibá. Parabéns a toda a equipe. E é uma decisão que cabe ao prefeito a dizer, não, essa é a entidade que vai fazer a festa pomerana. Tentou mudar para melhorar, percebeu que talvez não foi o certo, por alguma razão, voltou à Fundação Cultural com a nova diretoria e está aí o resultado. Parabéns a todos envolvidos, do Executivo, Fundação Cultural, e apoio também dessa Casa Legislativa, que eu sei que todos sempre querem o melhor. Então vejo que um resultado bom e transparente. Obrigado pela parte. Vereador Marcos, obrigado pela parte, né, e também por parabenizar a organização da festa deste ano. Mas aí eu lhe pergunto, e a prestação de contas da festa pomerana do penúltimo ano, a 32ª? Por que não nos é entregue esses mesmos documentos? Se ela realmente deu prejuízo, ou se ela realmente deu apenas R$12 mil de lucro, né, qual que é o problema de nos entregar essa prestação de contas? Entende? Nós estamos há um ano pedindo isso, há mais de um ano, Marcos. Né? E simplesmente, a cada requerimento, nós recebíamos aqui uma desculpa diferente. O último requerimento que nós aqui pedimos, né, e que fora respondido, fora de que os vereadores teriam que se dirigir à contabilidade que fez a penúltima festa pomerana para lá analisarem todos os documentos da prestação de contas. E este ano não foi necessário nem fazer um requerimento, vereador Marcos. Nenhum. Foi iniciativa da própria Fundação nos entregar tudo. Né?
Gente, é uma festa tradicional de Pomerode. Estamos na 33ª edição. Eu não tive oportunidade de participar nas prestações antes de 2012, porque eu não estava sentado aqui como vereador. O vereador tem 1 minuto para concluir seu pronunciamento. Obrigado, Zauri. Mas hoje eu desempenho a função de vereador. E como o vereador Nelson botou muito bem, uma das principais funções é fiscalizar todas as contas do município. E esta é uma festa do município em benefício para a população. E eu não quero acreditar de que eu sou o único aqui, tá, em Pomerode, de que estranha de um ano para outro termos um lucro de 12 mil reais e no seguinte ano termos um sucesso de 310 mil reais. Olha, é uma diferença muito grande de um ano para o outro, sendo que o público foi praticamente o mesmo, o consumo de bebidas foi praticamente o mesmo, o consumo de alimentos foi praticamente o mesmo. A mudança foi muito pequena. Todo o consumo que foi feito na penúltima festa pomerana se assemelha muito com o que foi feito neste ano. E os preços também não variaram muito, foi apenas a adequação da nossa inflação. Né? Eu até entenderia se este ano nós tivéssemos 40 mil reais de lucro, 50 mil reais de lucro, pois aí haveríamos uma diferença pequena, de 12 para 30, para 40, 50. Nós temos uma diferença de 12 para 310 mil, gente. Tem um cálculo aqui feito agora, se não me engano, dá cerca de mais de 2.500% de aumento, como o vereador Nelson também falou em porcentagem antes. Então, gente, nós temos que cobrar, independente de partido, independente de situação, oposição. Vereador está aqui para fiscalizar, é dinheiro público. E eu prometo para a população de Pomerode de que esta prestação da 32ª Pomerode eu vou cobrar até o fim do meu mandato. Como esta aqui que nós recebemos da 33ª. Sala das sessões, vereador Fitzner. Obrigado. Agradeço ao vereador Fitzner pelo seu pronunciamento. Concluídos os pronunciamentos, dou por encerrado o grande expediente. Na forma do que dispõe o regimento interno, dou por aberto a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da primeira preposição a ser discutida e deliberada. Os dois requerimentos, ele mandou o requerimento número 1, está aqui. O requerimento já está aqui. Requerimento número 1/2016. Objeto: requer informações acerca do projeto Planejamento para a implantação do Centro-Dia para idosos em nossa cidade. A vereadora signatária do presente, considerando a importância do tema abaixo, vem através do presente propor ao plenário desta casa que seja remetido ofício ao senhor prefeito municipal para que preste informações acerca do projeto Planejamento para a implantação de um centro-dia para idosos em nossa cidade. Senhor presidente, no ano de 2013 apresentei o requerimento 45/2013, objetivando informações acerca da criação de um centro-dia. Na resposta, o senhor prefeito informou que no seu plano de governo está previsto a melhoria e inclusão social no que diz respeito ao atendimento ao idoso. E informou ainda que sabia que o Tribunal de Contas exige o cumprimento das diretrizes apresentadas em seu plano de governo. Informou ainda que estaria estudando qual a melhor maneira para se poder atender a necessidade dos idosos. Pois bem, como essa resposta nos foi encaminhada em 19 de julho de 2013 pelo senhor prefeito, vejo que passados 2 anos e meio o centro-dia ainda não foi implantado, pelo que apresento este novo requerimento.
razão pela qual a signatária do presente leva a apreciação do plenário desta Casa por meio deste requerimento, a pedido para que seja remetido o presente ofício, rogando desde já pela sua aprovação. Coloco em discussão o requerimento número 1/2016. Com a palavra, a vereadora Letícia. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade, boa noite. Em relação a esse requerimento, como já lido pelo vereador Amarildo, o centro-dia, para que a população entenda, é um local, entendido como creche para idosos, onde as pessoas podem deixar os idosos pelos quais são responsáveis em caso de necessidade durante o dia e pegam eles de novo à noite e para dormir em suas casas. Sabe-se, talvez são casos raros que precisem desse serviço, inclusive agora no jornal de Pomerode, depois que eu levantei o assunto na tribuna, até foi feita uma matéria acerca disso, onde o Pomerheim ele se disponibiliza a oferecer esse serviço para o município, só que o que eu vejo, existe um idoso lá que é pago pela assistência social, nessa forma eles até têm mais 2 vagas, conforme na reportagem. Só que o que eu vejo é que por parte do município, é interessante realmente esse convênio com o Pomerheim, ou de outra forma, ou a construção de um centro-dia próprio, mas que realmente esse serviço seja ampliado para a nossa população e mais divulgado, que muitas pessoas, a maioria das pessoas desconhece essa prestação desse serviço, que eu considero essencial, porque como há pais que muitas vezes não têm onde deixar os seus filhos, também existem muitos responsáveis por idosos que não podem deixá-los sozinhos e acabam às vezes se privando de alguma atividade extra durante o dia para aumentar a renda familiar. Então, por isso que eu vejo que o Executivo, em 2013, respondeu que estava estudando essa questão. Então, eu estou reapresentando esse requerimento para ver, então, se já existe alguma coisa mais formal encaminhada em relação a isso. Obrigada. Conceda a palavra ao vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Quero parabenizar a vereadora Letícia por esse requerimento e dizer que eu realmente vejo isso de bons olhos, até mais de bons olhos, de se fazer um convênio com o Pomerheim e ampliar esse trabalho, visto que para a municipalidade seria muito mais barato, porque existe toda uma estrutura física e também de pessoas como médicos, psicólogos. Claro que teria que talvez contratar mais algumas pessoas, mas eu vejo isso aí de bons olhos e também quando se o projeto de lei vier a essa casa, eu irei me manifestar favorável. Parabenizá-la sim, visto que existem famílias, eu conheço famílias que elas têm dificuldade em cuidar do seu idoso em um ou outro período. E essa pessoa ficaria então em um determinado período e no final do dia a família iria buscar essa pessoa idosa junto ao convívio familiar. Parabéns. Verificando que ninguém mais... O vereador Rafael está com a palavra. Obrigado, presidente. Também gostaria de parabenizar a vereadora Letícia por questionar novamente essa situação e concordo plenamente com o que o vereador Nelson falou, de que um convênio poderia ser a melhor solução que nós temos aqui em Pomerode. Algo que também nós aqui já discutimos nos últimos anos aqui de mandato, até junto com a própria direção do Pomerheim, que tem interesse sim nesse centro-dia, até como o vereador Nelson falou, pelo baratamento de estrutura, porque tanto o Pomerheim quanto uma suposição, a criação e construção de novo centro-dia, por lei, terá que ter
um médico de plantão 24 horas. E nós sabemos que um médico, né, apenas seria impossível de se manter nessa instituição. Então, a própria instituição tem de manter 2, 3 médicos, equipe técnica, enfermeiros, né, na instituição para prestar esse auxílio, né, para todos os integrantes ali presentes na instituição. Ali nós já nos deparamos com um custo que não é barato, é uma despesa alta, e por isso também temos aqui de certa forma, parabenizar o esforço que o Pommerheim e toda a direção tem para que a instituição se mantenha, né, com pés firmes, né, com o orçamento que eles também recebem de seus idosos e suas famílias, e de que um convênio, né, sugerido aqui, né, com o Pommerheim seria bom tanto para a população, tanto para a instituição, como também para a prefeitura em termos de custos, né, já que também, né, se falamos este ano em uma época de crise. Né, sou favorável ao requerimento. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o requerimento número 1/2016 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da próxima proposição. Requerimento número 4/2016. Destinatário: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, Executivo Municipal. Objeto: informações detalhadas acerca da construção de casas populares. Justificação: é atribuição da Câmara Municipal a fiscalização da administração pública municipal mediante controle externo, a fim de apurar o correto uso dos recursos públicos. Para tanto, esta Casa Legislativa tem a prerrogativa de realizar a prestação de contas de qualquer atividade na qual se utiliza recursos públicos, nos termos do artigo 49, 4º da Lei Orgânica. Artigo 49. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle interno da mesma, controle interno do Executivo e pelos sistemas de controle externo instituídos em lei. Sujeitam-se à tomada ou prestação de contas os agentes da administração pública responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. Desta feita, em atenção à função fiscalizatória desta Casa e no intuito de apurar a correta realização dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, solicito: seja apresentada a documentação referente aos terrenos das casas populares a serem construídas de acordo com o plano de governo do Executivo Municipal. Seja informado os convênios realizados com as repartições públicas para viabilizar a construção de casas populares para famílias de baixa e média renda, conforme também previsto no plano de governo do Executivo Municipal. Sobre esses argumentos, propomos ao plenário a aprovação deste requerimento e seu posterior encaminhamento ao Executivo, para que no prazo previsto no artigo 63, 11º da Lei Orgânica, remeta referidas informações. Vereador Amarildo da Silva. Coloco em discussão o requerimento 4/2016. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadoras, senhores vereadores e a comunidade que nos honra com a sua visita, o objetivo deste requerimento, como eu havia já me pronunciado anteriormente, é para que a gente possa esclarecer para a comunidade como está o andamento, os encaminhamentos para a realização da construção dessas casas em nosso município, visto que está no plano de governo da atual legislatura
e para que a gente possa, então, informar a comunidade se existe terreno já definido, se existe projetos cadastrados a nível de governo estadual, a nível de governo federal, para que nós, como vereadores, possamos passar essas informações para a comunidade, que constantemente somos cobrados, se vão ser construídas essas casas, ou vai ser apartamentos, como que está esses encaminhamentos, e eu tenho, senhor presidente, absoluta certeza que a Secretaria de Assistência Social do nosso município, ela tem o número de famílias que tem essa demanda, que seriam famílias de baixa e média renda. E hoje nós temos essa demanda, e é grande no nosso município, e aos poucos nós temos que atender, então, também essas famílias. E vejo que é uma forma de a gente obter essas informações e poder responder para a nossa comunidade, se o plano de governo, pelo menos, foi encaminhado projetos, quais são os terrenos. Eu acho que isso é muito importante, sabermos qual bairro, onde está localizado esses terrenos, para a construção dessas casas populares, ou se isso foi feito um plano de governo, simplesmente para fazer, para enganar a comunidade, e que isso não existe projeto, e que isso não existe terreno. Simplesmente passou 4 anos, e a comunidade precisa dessa resposta. Sobre esses argumentos, eu peço pela aprovação do requerimento. Vereador Marcos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar a vereadora Amarildo pelo requerimento, mas eu peço que talvez poderia incluir nesse requerimento, conversando com algumas pessoas que acredito que hoje ainda estão a receber essa questão de casas, desde 2008, quando houve aquelas tragédias, talvez ver quanto anda a questão dessas casas para pessoas que precisam ainda receber quando perderam na época em 2008, se não me engano, que houve algumas perdas de residência. Se pudesse talvez incluir esse requerimento, visto em cima da sua proposição, mais a situação, se todos foram atendidos, que se inscreveram na assistência social, quanto a pedido dessas casas na época quando houve essas enxurradas e essas tragédias em 2008. Se possível for, se a vereadora Amarildo, autor do requerimento, autorizar também, o presidente, né, mesmo eu sou favorável ao requerimento, mas peço se pudesse incluir, já para ver o quanto anda essa questão, se todos foram beneficiados, contemplados com o pedido, as pessoas cadastradas na assistência social, quanto a pedido dessas casas. Mas, de qualquer forma, já favorável ao requerimento. Mais alguém? O uso da palavra? Senhor presidente, antes que Vossa Excelência coloque o objetivo do vereador incluir também o seu pedido no meu requerimento, vou dizer que não aceito inclusão nada nesse requerimento, vai ser encaminhado para o Executivo da forma que ele está aqui. O vereador pode fazer outro requerimento, sugerindo, buscando informações. Eu acredito que, como eu bem falei anteriormente, a Secretaria de Assistência Social sabe muito bem as famílias que precisam dessas casas. Então, é simplesmente ele buscar essas informações na Secretaria de Assistência Social, diferente do meu, que precisa de projeto e que precisa de terreno. Então, portanto, são solicitações diferentes. Obrigado. Vereador Marcos, com a palavra. Obrigado, presidente. Respeito a opinião do vereador Amarildo, tanto que a assistência sabe quanto você está pedindo, apenas seria uma sugestão de pedido também. Mas eu faço o requerimento, sim, individual, o vereador que queira participar. Eu não sou egoísta, posso aceitar todos para fazer parte do requerimento. Era apenas uma sugestão, mas favorável ao requerimento. Com a palavra, o vereador Fitzen. Obrigado, presidente. Bem, eu até gostaria de adentrar ali a sugestão do Marcos, né, de, como também muito bem falou, apresentar um outro requerimento. Como conversado aqui com a vereadora Letícia, difere um pouco, né, do assunto, né, o vereador Amido quer uma coisa, a tua sugestão seria outra, né, mas caso o senhor tenha interesse em apresentar essa ideia, né, eu me proponho a votar a favor, até
necessário colocar o nome, até pelo fato de duas famílias me procurarem há algumas semanas que estão com sérias dificuldades pelo fato de, na época da enchente, né, terem as suas casas interditadas, foram realocadas em outras residências, fora pago 3 meses de aluguel, se eu não me engano, até pela administração, e após isso simplesmente foram esquecidas. Hoje elas têm de pagar o seu aluguel na residência e estão impedidas de voltar às suas residências, né, que passaram anos construindo, anos batalhando para que pudessem sair do aluguel e ter a sua própria moradia. Então eu concordaria em abordar esse assunto especificamente em um outro requerimento, até porque são temas um pouco diferentes, mas são de extrema importância, como também o vereador Amarildo está abordando neste que será votado hoje. Votarei a favor do seu requerimento e apoio a ideia de puxar mais um para que essas outras informações também viessem a esta casa. Obrigado. Vereador Amarildo. Senhor presidente, só para responder o vereador Marcos, dizer que sou egoísta. Não sou egoísta, são coisas diferentes. Se Vossa Excelência quiser, eu assino também o requerimento que Vossa Excelência vai fazer, visto que também é um compromisso que o seu prefeito assumiu e para regularizar essa demanda. Então, acho que Vossa Excelência está certo, sim, e cobrar também, ajudar nós no sentido de viabilizar e que essas coisas aconteçam. Mas não sou egoísta, não. Eu assino o seu requerimento sem problema nenhum. Obrigado, senhor presidente. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o requerimento número 4/2016 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da próxima preposição. Requerimento número 5/2016. Objeto: valor total arrecadado em 2015 pela cobrança de taxas municipais das entidades religiosas, educacionais e assistenciais de Pomerode. Justificação: a prestação de serviço público de qualidade é obrigação do Estado. Todavia, inúmeras entidades privadas prestam serviços sociais de relevante interesse público, tais quais fundações hospitalares, instituições educacionais, instituições de assistência social, dentre outras. É por esta razão que a Constituição Federal imuniza as entidades prestadoras de assistência social e as entidades educacionais de toda e qualquer imposto, desde que observados requisitos previstos em lei, tal qual a impossibilidade de distribuir lucro para seus diretores. Todavia, a imunidade tributária concede pela Constituição Federal às referidas entidades não abrange a taxa, espécie de tributo que difere do imposto. Assim, em vista do importante papel que as entidades prestadoras de serviços sociais e educacionais têm na vida dos cidadãos pomerodenses e na busca de incentivar o ensino religioso e o desenvolvimento da educação e de serviços assistenciais em nosso município, este vereador, juntamente com o vereador Marcos Dalma, já solicitou ao Executivo Municipal que fosse apresentado proposta de lei no sentido de conceder às entidades religiosas, bem como para instituições prestadoras de atividades educacionais e assistenciais localizados em Pomerode, isenção de taxa de todas as taxas municipais cobradas pela nossa cidade, desde que não tenham finalidade lucrativa e atendam às mesmas exigências previstas na legislação federal, necessárias ao conhecimento da imunidade tributária. Todavia, em resposta ao Executivo Municipal, informou que já há previsão de isenção de algumas taxas para instituições em questão, mas não é de todas fato com o qual não concordo, pois reputo ser necessário
a isenção de todas as taxas municipais, cabe ressaltar ser atribuição da Câmara Municipal a fiscalização da administração pública municipal mediante controle externo, a fim de apurar o correto uso dos recursos públicos. Para tanto, esta Casa Legislativa tem a prerrogativa de realizar a prestação de contas de qualquer atividade na qual se utilize recursos públicos, nos termos do artigo 49, 4º da Lei Orgânica. Artigo 49. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle interno da mesma, controle interno do Executivo e pelos sistemas de controle externo instituídos em lei. Sujeitam-se à tomada ou prestação de contas os agentes da administração municipal, responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. Desta feita, em atenção à função fiscalizatória, solicito que seja informado o valor total arrecadado no ano de 2015, referente à cobrança de taxas municipais das entidades religiosas, bem como das instituições prestadas e atividades educacionais e assistenciais localizadas em Pomerode. Sobre esses argumentos, proponho ao plenário a aprovação deste requerimento e seu posterior encaminhamento ao Executivo Municipal, nos termos do inciso 7º do artigo 117 do Regimento Interno. Vereador Rafael Pitzenreiter. Coloco em discussão o requerimento 5/2016. Com a palavra, o vereador Rafael. Como muito bem a vereadora Marido já explicou, né, em todo o texto do projeto, estou pedindo informações à Prefeitura referente a todas essas taxas que são pagas anualmente por todas as instituições mencionadas. Por isso, peço aprovação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Amarildo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, acho que é importante, como na leitura do requerimento praticamente já está detalhada quais são as intenções do vereador Rafael, e vejo que é de nossa competência, sim, fazer esse trabalho, e também, é claro, dando uma atenção especial a toda a nossa comunidade, para que possamos viabilizar essas demandas. Portanto, sou, sim, favorável a este requerimento. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o requerimento número 5/2016 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previstos para esta sessão, dou a mesma por encerrada, agradecendo a participação dos ilustres vereadores e desde já os convoco para a próxima sessão, que será realizada no dia 8 de março de 2016, terça-feira, às 18 horas, neste mesmo recinto, para o qual convido toda a comunidade. Por fim, renovo os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes e aos nossos que nos honram com as suas presenças, desejando a todos um seguro retorno aos seus lares. Obrigado e boa noite. Está encerrada a sessão. Vereadores e vereadoras, eu posso levantar uma questão? Presidente, se me permite? Sim. 2014. Amarildo, dá um minuto. Em 2014, quando foi publicado isso aqui no jornal, eu, como presidente, mudava para o Euredu. A moeda foi para o Euredu. Aí depois eu fui questionado e isso não estava bom. Aí eu publiquei no jornal do Pomerode